Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que estamos na casa do Pai. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor no centro da nossa harpa cristã. Amém? Graças a Deus. Irmãos, queremos deixar nossos avisos. Amanhã temos aqui culto com as nossas crianças. Também, irmão, no domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E à noite, um grande culto, louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Aqui nós não damos títulos aos cultos, mesmo porque agora já tem título. Muito título, né? Você escuta aí, sexta-feira da vitória, quinta da vitória. Eu acho que para quem é crente, todo dia é vitorioso. Não precisa especificar. Culto da vitória.
domingo com Deus. Se tu domingo com Deus, tu os outros não é com Deus. Eu acho que todos os dias tem que ser com Deus. Andarmos com Ele todos os dias, todos os momentos. Não? Mas estou inventando muita coisa. Aí você entra na rede social, você vai falar o culto da vitória, a sexta da vitória, a quinta da vitória, né? O culto da prosperidade, o culto da unção com óleo, né? E por aí vai. Ou se o Espírito Santo fosse pregado para o Espírito Santo, hoje é o dia do batismo, tá? Não pode deixar hoje. Hoje é dia de cura, tem que curar. Mas deixa pra lá, né? Nós vamos, mãe de baixo, Sarava, orando, e nós vamos louvar a Deus por 244 da nossa vida. Vai a Jesus.
Amém? Graças a Deus. Pedir oração, irmã Minalanda, oração pela família do seu cunhado que passou para a eternidade. Pedir também pela oração por sua neta Yasmin, que não está bem de saúde. Meus irmãos, vamos estar orando pelo Israel também. Está hospitalizado. E também pelo nosso pastor, segundo as notícias, não são muito boas, mas nós vamos orar, porque a última palavra vem do mestre. A última palavra vem do mestre. Vamos pôr de pé. Jesus sabe perfeitamente o que ele vai fazer. Glória a Deus. Quantos necessitam de oração? Vamos orar uns pelos outros. Pastor João de Deus, orando ao Senhor. Pastor João de Deus. O homem de Deus vai orar a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós levantamos a nossa voz mais uma vez, agradecido a Ti, Senhor, pela salvação das nossas almas. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que temos alcançado de Ti, pois até aqui nos tem nos abençoado maravilhosamente. E pedimos a Ti agora, meu Pai, que continue com a Sua mão estendida sobre a Tua igreja, operando na vida para a glória do Teu santo nome. Abençoe o nosso pastor, meu Pai, enche a Tua graça e o Teu poder. Continua usando nas Tuas mãos como verdadeiro canal de bênção. Abençoa todos aqui presentes, Senhor, enchendo do Teu poder e da Tua graça. Abençoando aqueles que não puderam vir nesta noite. Aonde estiverem, meu Pai, acampa o Teu anjo e guarda, meu Deus amado, livrando de tudo. Dai alegria, meu Pai, no Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe nosso pastor presidente, meu Pai amado que está com essa enfermidade. E o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que sabe todas as coisas. A nossa vida, Senhor, está nas Tuas mãos. É o Senhor que dá vida e a tira. Deus, esperamos o milagre da Tua parte, mas faça-se a Sua vontade. Deus, abençoe esse pedido de oração que está na minha mão, Senhor. Opera maravilha para a glória do Teu santo nome. Tu sabes a necessidade, Tu conheces, meu Deus, a vida dos Teus servos aqui. Pai bendito, pedimos também que abençoe, Senhor amado, o ensino da Tua palavra nesta noite. Usa o Teu servo como verdadeiro canal de bênção para trazer a Tua mensagem. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir. Assim pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhar com nós uma palavra. O livro do profeta Isaías, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 4. O versículo 5 e o versículo 6. O 4 ao 6.
Todos acharam? A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Meus irmãos, gostaria de estar nessa palavra, né? Bem verdade, Deus está falando aqui com os israelitas sobre a terra de Israel, mas como toda palavra é inspirada por Deus, possamos tirar aquelas lições para nós também nos dias atuais. Terra contaminada. O que é contaminar? É manchar, é viciar, é corromper. Então o profeta está dizendo que a terra está corrompida, que a terra estava contaminada. E sabe, irmãos, Deus, Ele é muito tolerante. Deus é muito tolerante, porque se Deus fosse igual a nós, mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso. Quando Deus criou a terra, criou o homem, tudo era bom, né? Deus não criou nada mal. Ele mesmo, e viu Deus que era bom. Criou todas as coisas boas. Tudo era bom. Deus mesmo chegava à conclusão, coisa boa que eu criei. Aí Deus criou, fez o homem. Muitas coisas Deus sai daí, sai daquilo, criou pela palavra, né? Mas o homem, Deus disse, eu vou fazer com as minhas mãos. Vou fabricar. Ô máquina perfeita que Deus fabricou. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, santo. Perfeito, santo. Viu? Não criou o homem. E eu creio que Deus até criou o homem imortal. Se não fosse a tragédia do pecado, não tinha morte. Mas a morte veio, pastor, quando pecou, desobedeceu a Deus. E sabe, irmãos, aí foi depois que o homem pecou, não se conhece bem a história, no capítulo 6 do Gênesis, aí Deus olhou a terra, irmãos, e viu que a terra estava difícil. Disse, não é possível. Eu tenho que acabar com esse negócio aí. No capítulo 6, o pastor vai ler para mim. Do verso 1 ao 3, irmão, pastor Vanildo. Ia para mim, 1 ao 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si as mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E sabe, irmãos, o verso 5,
coração era má continuamente. Aí o verso 6 ele diz o quê? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Aleluia. O homem se distanciou de Deus, a terra foi povoada, né? Só com gente ruim. Aqui diz que houve uma mistura, né? Alguns ensinam que foi os anjos que viraram do céu, casou com as mulheres. Eu não sei. Eu sei que aqui diz que os filhos dos homens casou com as filhas de Deus. Uns diz que é da linhagem de Sete, né? Outros diz que foi o anjo, os anjos que vieram. Eu não acredito. Foi anjo que veio e tomou para si mulheres. Me parece que os anjos não são assexuais, né? Não se casam, Jesus falou lá na frente. Não se casam nem se dão em casamento. Aí eles falam que por causa dessa mistura de anjo da mulher nasceu os gigantes. Não é? Mas depois do dilúvio, tem gigantes na terra ainda. Será que voltaram? Os anjos voltou de novo? Eu fico pensando, irmão. Aquilo, já está vendo uma turma gigante, não é? Estava cheio de gigantes, até hoje não tem gigante por ele, não. 2, 3 metros, quase 3 metros de altura por ele ainda. Será que os anjos estão vindo ainda? Eu fico pensando, meu Deus. Um pobre, né? Por favor, né? Coisas que os teólogos aí vai falar que não é, né? Meus irmãos, aí Deus destruiu. E Deus só achou quantas pessoas escapou? Quantas pessoas? 8 almas. 8 almas. Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Interessante que Deus não diz o nome das mulheres, né? Ela diz Noé, Sem, Cã e Jafé. Por que Deus não colocou as mulheres aqui? Deixa pra lá. Eram mulheres santas, viu? Só que acreditou também que o Noé estava falando. Porque hoje, irmãos, tem muita gente pregando que, sei lá, às vezes nem a família acredita que está pregando. Mas a família não é acreditada, depois tinha falado com ele mesmo. E ajudou ele a fazer a arca. Ajudou ele a fazer a arca. Não é? Então, mas aí, irmãos, no capítulo 9, Deus vai povoar a terra outra vez, não é? No capítulo 9, o negócio já começou a me atrapalhar aqui. Capítulo 9, e versículo 20 e 21. Lê, irmãos. Noé plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha. Começou Noé a ser lavrador da terra. Plantou? Plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. Ai, meu Deus do céu. E descobriu no meio da sua tenda. E o que mais? E viu o pai. O pai de Canaã, a nudez de seu pai, pelo saber a ambos os seus irmãos fora. Meu Deus do céu. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Ele viu a nudez do pai. O Noé plantou uma vinha, fez um vinho lá, né? E embriagou-se. E olha, irmãos, a Bíblia diz que Noé é um dos 3 homens justos da terra. Mas ele bebeu, exagerou um pouquinho, né? Arrancou a roupa. Foi lá. E um dos seus filhos, Cã, veio e viu o pai naquela situação. Pasmem, senhores, que já tem teólogos ensinando aí que o Cã tem uma relação com o próprio pai.
Coisa terrível. Cuidado, irmãos, com redes sociais, certos pregadores que tem por aí. Aí lá no versículo, teve bênção e maldição por causa disso aí. Abençoou um e amaldiçoou o outro. Olha o versículo 25. Disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã o servo. aleluia. Abençoou um e amaldiçoou o outro. A terra começou a ser povoada com bênção e maldição. E foi crescendo. Já no capítulo 11, é um negócio complicado para a vida. O povo começou a crescer, não é? O povo começou a crescer. 11, versículo 4. Olha o que vocês inventaram. Ele disseram: edifiquemos nós na cidade uma torre cujo cume toque nos céus e passamos nos montes, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha, irmão, estava tudo corrompido já. Fazer uma torre de Babel. Babel quer dizer confusão. Aí Deus desceu para ver, né? É uma força de expressão, porque Deus para ver não precisa descer aqui, mas a Bíblia diz que no verso 7, ele desçamos, e eu já queria fazer um nome. Parece que o Espírito do Antideus, do Anticristo, já estava lá naquela época. Eles queriam fazer um nome para eles. Aí nós que ideia, irmãos, fazer uma cidade que o topo que chegar para o céu. Acho que eles pensavam que o céu era baixinho, né? Eles pensavam que o céu era baixinho. Que o céu era baixinho, que eles iam fazer uma torre cujo topo ia chegar ao céu. Aí dá origem a Babilônia, Babel. Aí Deus desceu, aqui já aparece a Trindade. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua para que ele não entenda uma língua do outro. Aí Deus confundiu tudo. Aí esparramou o mundo todo. Aí no capítulo 12 Deus chama Abraão, já forma uma nação, né? Deus, eu preciso formar uma nação para mim, um povo para mim. Chama Abraão, diz: sua bem, será toda a família da terra, né? E é aquela promessa maravilhosa do capítulo 12. Mas nós vamos para aqui, irmãos, porque o tempo não dá. Aí lá no Gênesis do Êxodo, capítulo 19, essa nação teria que ser uma bênção para todas as nações. Uma nação sacerdotal, para abençoar o mundo todo, não é? Para ensinar o mundo todo. Capítulo 19, versículo 5, versículo 6. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa linda, promessa aos filhos de Israel. Vocês serão sacerdotal, um reino sacerdotal, um povo santo, para ensinar as nações. Mas infelizmente, irmãos, eles teriam que ser diferentes. Existia lá mais ou menos 7 nações lá pecaminosas, que lá no capítulo 15 do Gênesis, Deus fez uma promessa para eles. Nós vamos lá no versículo 15, verso 13 ao verso 16. Vamos ler esse textozinho rapidamente, que a hora passa muito rápido, né?
Então disse Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente ao qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e boa velhice serás sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Não está ainda cheia. Eu ainda vou dar para eles 400 anos ainda, porque a medida da injustiça ainda não está cheia. E quando a medida encheu, Deus agiu. Deus deu tempo. Deus deu tempo para aquelas nações. Agora, a ordem de Deus é que eles não se corrompessem, é que eles não se contaminassem. No Levítico, no capítulo 18, nós vamos ver lá, versículo 24 e 25, eles tinham que tomar muito cuidado para não aderir aos costumes daquele povo. Vamos lá? Capítulo 18, versículo 24 e 25. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então ele tem que tomar cuidado para não praticar as mesmas obras, e principalmente a idolatria, os costumes daqueles povos. Eles eram um povo santo, santo quer dizer separado, tirado para fora para servir a Deus. Eles não se contaminassem com aquela gente, não fizessem o que eles faziam. Mas sabe, irmãos, o povo era rebelde. Sabe, irmãos, depois que eles se enriqueceram, a Bíblia diz que eles começaram a dar coisa. Pois está gordão, né? Estava abençoado. Lá no livro do Números capítulo 35, versículo 34, eles já estavam contaminados. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Aleluia. Não era para contaminar, irmãos. Não era para contaminar. Mas acredita que apareceu um falso profeta lá chamado Balaão. Balaão foi alugado para amaldiçoar eles. E Deus não deixou Balaão amaldiçoar. Balaque ofereceu dinheiro, tudo. E disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus amaldiçoou, quem Deus abençoou. Eu não posso. E na hora que ele ia amaldiçoar, Deus colocava a palavra na boca dele e ele abençoava. Já que ele não conseguiu amaldiçoar, ele deu um conselho. Os moabitas: faz uma festa. Faz uma festa e convida eles. Ô irmão, e não é que eles foram na festa dos moabitas e se contaminaram. Eles se contaminaram com os moabitas. Imagine, eu creio que era um carnaval, né? Quando aqueles jovens que viu aquelas mulheres sensuais, a Bíblia diz que prostituídas se contaminaram. Eu vou dizer uma coisa
festa que tem por aí que diz que é gospel, não convém que você vá. Tem muita contaminação por aí. Muita contaminação. Caíram no pecado. Mas, meus irmãos, eles contaminaram a terra. Aí Deus deu profetas, né? Profeta verdadeiro. Mas entre esses profetas tinha também os profetas. Deus deu sacerdotes, deu profetas, mas eles também se contaminaram. Jeremias capítulo 23. Jeremias sofreu muito com esses profetas. Versículo 11. 23 versículos. Tanto o profeta, meu Deus do céu, olha aí, irmão, que coisa terrível. Jeremias 23, versículo 11. 11? É 11. 23, versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Meu Deus. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Meu Pai eterno. Olha, irmãos, tanto o profeta como o sacerdote estava contaminado. O profeta, o sacerdote que oferecia sacrifício pelo povo, por ele, pelo povo, já estava contaminado também. Os profetas, que deveriam ser o oráculo de Deus no meio deles, já estavam também contaminados. Profetas e sacerdotes contaminados. Sabe, irmãos? Neemias, capítulo 13, versículo 29. Ele já havia voltado no cativeiro do povo de Judá, né? Mas o pecado continuava, viu, irmãos? Esse aparelho todo. Eu fico olhando nesse texto aqui, é no capítulo número 13. Vamos ver o versículo 28 e 29, pastor. De Neemias. Capítulo 13, versículo 28 e versículo 29. Também um dos filhos de Joiada, Filho de Elisabe, o sumo sacerdote, era Geu de Sambalate, Ororita, que eu fugiei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conselho do sacerdócio e dos levitas. Aleluia. Meus irmãos, eles tinham aparentado com quem, gente? Com Sambalate. Quem era Sambalate? Aquele trio perigoso lá. Aparentaram. Misturou a semente santa com... E quem é? Filho de Joiada. Filho de quem? Joiada. Filho do sumo sacerdote. Era Geu de Sambalate. Aquele trio perigoso. Sambalate, Gesem e o outro? Tobia. O trio terrível. Tobia, Sambalate e Gesem. Eles aparentaram. Hoje é comum, não é? Ele não é crente, não, mas eu gosto tanto dele, vou casar com ele. Estava morando lá, o Neemias puxou ele. Pegou as traias e jogou para fora. Já estava morando na casa de Deus, na dependência pequena. E já tinha
casado com o filho de um sacerdote. De Sambalate. Tudo contaminado, muito contaminado. Aí tem que jogar para fora, né? Tem que jogar para fora. Coisa terrível. Ezequiel capítulo 23, do 38 ao 39. Olha, tudo contaminado. Ezequiel capítulo 23, 38 e 39. E ainda isto me fizeram, contaminar o meu santuário. Contaminou o santuário. E profanar os meus sábados. Enquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinha ao meu santuário no mesmo dia para profanar. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Profanou o santuário de Deus, a casa de Deus. Eles profanaram, contaminaram a casa de Deus, oferecendo sacrifício aos ídolos. Tinha um Deus chamado Moloque. Eles ofereceram filhos a Moloque. Cuidado, tem muito Moloque moderno no nosso dia, viu? Moloque era um ídolo terrível. O cara tacava fogo naquilo lá, aquilo esquentava, aquilo ficava vermelho, e eles pegavam e colocavam as criancinhas no braço do Moloque. E a criancinha morria lá. E o tambor comendo solto em volta. Tem muita coisa por aí parecida. Tem muita coisa. Cuidado. Muito cuidado. Meus irmãos, eles corromperam a casa de Deus, o templo de Deus. E a terra contaminou. E sabe, irmãos, que uma terra contaminada, que pode esperar? Fogo, juízo de Deus. Juízo de Deus. Isaías capítulo 51, versículo 6. Juízo de Deus. Levantai os olhos para os céus E olhai para a terra de baixo, porque os céus desapareceram como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Aleluia. Morrerão como um mosquito. Fogo. Os irmãos já viram? Não tem umas raquetes meio elétricas, você bate no mosquito? Assim vai acontecer. Morrerão como um mosquito. Essa gente aí que quer ser tão grandão, que manda em tudo e em todos, morrerão queimados como um mosquito. Pecadores. Tem um mosquitinho pequenininho, né? E tem um mosquitão grandão. Vai, onde a raquete pegar, espada de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, o que acontece, irmãos? Eu fico pensando na situação da terra. O mundo em que nós vivemos hoje, irmãos, está cheio de injustiça. Deus está olhando lá no céu pensando, meu, a medida que está quase cheia. Que justiça da terra acabou. Está acabando. O salmista disse, na verdade, os fundamentos transformam. Que pode fazer o justo? Que pode fazer, irmãos? Estamos numa situação muito difícil no mundo. Isaías capítulo 59, o verso 14 e 15.
Leia e medite nessa passagem, não está parecido com as coisas de hoje. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, eis que o dia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, foi mal aos seus olhos, e não houvesse justiça. Meu Deus, está vendo justiça, irmãos? Diz aqui, irmãos, que pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade era tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. A equidade quer dizer a verdade, a sinceridade não pode entrar, porque a mentira toma conta do mundo, a injustiça. Se na verdade desfalece, diz que a verdade desfalece. Quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. Hoje você evitar o mal, você pode ser despojado. E o Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. No capítulo 10, irmãos, eu fico pensando coisas parecidas com o que está acontecendo hoje. Capítulo 10, verso 2. Ai, o quê? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, E para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Irmãos, os irmãos estão acompanhando os noticiários dos últimos dias? Quem está acompanhando? Raquel, está acompanhando, irmã? Os noticiários dos últimos dias? Coitadinho dos pobres, né? Coitadinho dos aposentados, não é? Que Deus tenha misericórdia. Isso é no sentido universal, irmãos. Deus está observando tudo isso. Tudo isso Deus está observando. As injustiças, as leis. Ai dos que decretam leis injustas. A coisa está ficando mais feia do que se possa imaginar. Mas que Deus tenha misericórdia, não é? Mas, irmãos, isso aqui vai ser queimado. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz nem ramo. Deus um dia vai criar novo céu e nova terra, não vai haver mais essas coisas, injustiças. Agora e nós? E hoje, irmão, como é que nós estamos? Nós estamos falando do Antigo Testamento e não fala nada de nós? Vamos lá. Como está hoje as coisas? Como está? Sabe, irmãos? Hoje, vamos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Coisas contaminadas ao ídolo. Come e a sua consciência fica contaminada. Nós estamos chegando agora num período chamado festas juninas. Festas julinas, não é? O que tem de coisa contaminada ao ídolo nessa época, irmãos? E nem que a cantalhada cai em cima, irmãos. Eita! Meu Deus! Vou lá comer milho torrado. Não pode comer na casa dele, tem que ir lá. Uma coisa está sendo sacrificada ao ídolo. Ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá na festa junina. Já tem igrejas evangélicas que o arraiá gospel.
Não faz tempo? Coisas contaminadas ao ídolo. É porque o mundo está fazendo, para o nosso povo rural, vamos fazer aqui também. Vamos fazer uma quadrilha gospel aqui, os irmãozinhos dançar. Vamos fazer aqui também uma canjiquinha. Espetinho de amendoim. De amendoim. Contaminação. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Consciência pode ficar contaminada. Outra coisa que contamina também é a língua. Diz que a língua, Tiago 3,6, pode contaminar todo o corpo. Diz Tiago 3,6. Essa linguinha, ai meu Deus. Vamos ver lá. 3 versículos 6. A língua, o que a língua é? A língua também é um fogo. Um fogo. Como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos meios. E contamina todo o corpo. Todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E é inflamada. Pelo inferno. Ai, mas Tiago foi muito forte aqui, não foi não? Tiago foi muito forte aqui, mano. Pesado o negócio aqui, né? O negócio aqui é pesado. Diz que a língua é também um fogo. Como o mundo de iniquidade. E essa é entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Que Deus tenha misericórdia. A língua contamina. E contamina todo o corpo. Sabe, irmãos, em Mateus 15, versículo, Jesus falou sobre esse assunto. Lá em Mateus 15. Veja aí, pastor. O 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O verso 17. E ainda não compreendei Que tudo que entra pela boca dele desce para o ventre e é lançado fora. O verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso E contamina o homem. Verso 19. Ó. E todo o coração procede os maus pensamentos, Mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Isso não contamina. Mas essas coisas saem. Jesus vai dizer assim, que da abundância que há no coração, fala a boca. E olha, irmão, não é só a língua não. Quando Paulo falou lá em 2 de Coríntios, vamos lá, a hora está terminando, mas não. 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, Se aparte das simplicidades que há em Cristo. Corrompam que os vossos sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5. Tem os olhinhos, né? Tem os olhinhos. Só daqui para cima tem 4. Só tem um que está fora daqui, ó. Que é o tato.
Mas os outros 4 estavam os pedacinhos aqui para cima, não? A língua, que é o paladar, né? O paladar. Os olhinhos, o ouvido, o narizinho, né? E os olhos. Cuidado, para não corromper os nossos sentidos. Eva foi corrompida pelo olhar. O ouvido também deu ouvido à voz do inimigo. Fez entrevista com o capeta lá, irmão. Ela não conhecia o entrevistador. Foi dar ouvido. Ela viu também a fruta, ela viu. Desejou, cobiçou porque viu. Ninguém cobiça uma coisa sem ver. Ela viu. Depois que esses aqui para cima já estavam corrompidos, ela picou. Ela tomou para si, picou. E comeu. E deu no que deu. E isso passou para todos nós. Oh, que coisa terrível. Que coisa terrível. Aqui uma coisa, irmãos, também. A língua na frente da língua da consciência, não é? Falamos também, irmão, tem uma coisinha aqui chamada fermento. Paulo disse que um pouquinho só de fermento contamina, leveda toda massa. Não precisa muito não, é só um pouquinho. Tem coisa que começou só um pouquinho, mas foi até. Jesus falou que uma mulher adicionou 3 medidas de farinha e ela adicionou o fermento, até que tudo se levedou. Mas, irmãos, uma coisa também chamada raiz de amargura. Raiz de amargura. Tem pessoas, irmãos, que lhe amar e amargam os outros. Hebreus 12, versículo 15. Teve cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. E por ela muitos se contaminam. Cuidado, uma raiz de amargura. Sabe, irmãos, que Deus nos guarde, nos livre da amargura. Irmãos, faz-me lembrar, finalizando. Hoje, irmãos, parece que as pessoas mais honestas são as mais perseguidas. Ou não é? É ou não é? Rui Barbosa, em um dos seus poemas, ele diz: de tanto triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar os desonestos, a desonra, não é? De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, da honra e ter vergonha de ser honesto. Está assim. Hoje ser honesto hoje chama você de besta. Você é bom, papai. Você não é tanta honestidade assim não. Esse dia eu passando na beira de uma roça de milho, junto com um crente, né? Olha, minha cara espia, que é isso? Aquele milho transgênico. E eu vi que a primeira fila, a primeira carreira da beira da estrada, não tem mais nenhuma pilhas. Todo mundo passa lá, pega. O irmão falou: não tem problema não, passa aí pegar uma sacola de milho. Irmão, não é meu. Não é meu. Você nunca pede por ser honesto. Não pede nada de você.
Quando aquela roça de milho secar, se eu ver o dono, eu vou pedir para ele. Você quer me vender umas 2 espiguinhas para me fazer semente, mas eu não pego. Aí veio um mentiroso e falou: não, o dono falou que a primeira carreira da beira pode pegar. Não falou nada, é mentira. É mentira. Eu não vou pegar. Porque não é meu. Ser honesto é uma das virtudes mais importantes. E olha, faz muitos anos que Rui Barbosa falou isso. Chegaria um dia que os homens teriam vergonha de ser honestos. E já chegou esse tempo. Ter vergonha de ser honesto. Assim como tinha profetas contaminados lá, e hoje também. Assim como tinha sacerdotes contaminados lá, hoje tem também. Assim como tinha templos, santuários, casa de Deus contaminada, hoje também tem. Os não sabem, já existe igrejas que não tem mais púlpito, porque o púlpito agora é um lugar de ringue, os irmãos. Já tem igreja porque o púlpito é uma prancha de skate. Já tem igreja da Assembleia de Deus com os púlpitos de latão preto. Latão. Tá, né? Colocaram agora. Tambor agora tá, né? Tambor preto, não tá de preto. Tem que ser pintado de preto o negócio. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a permanecermos na simplicidade de Cristo. Você vai ganhar o povo, vamos ganhar aqui. Se o Espírito Santo e a palavra de Deus não entrar no coração do Espírito conhecido aqui, pode inventar o que quiser, pode reunir muita gente. Agora eu preciso saber se é salvo, se não está contaminado. Se não está contaminado. Eu já disse aqui, cuidado com essas festas juninas, irmão, cuidado. Cuidado. Todo ano nessa época eu sempre estou avisando, cuidado. Ei, mano, vamos dar para o Parque das Águas, tem uma festa. Olha, Votorantim é a coisa mais linda. E tem cantores evangélicos que vai cantar lá nessas festas. Eu conheci um que cantava muito nessas festas. Hoje, coitado, não sabe por onde ele anda, mas ele lá para cantar, ganhar dinheiro. Está difícil o negócio. Muito cuidado, irmãos. Ah, mas o prefeito, que prefeito, eu não sabia prefeito, irmãos, é de graça, você não, irmão, não vai na conversa não, irmãos, não vai não. Os irmãos sabem, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos, cuidado com política. A política é uma arte. O problema é a politicagem. É a politicagem. Cuidado com a politicagem. Muito cuidado. Ah, mas diz que o fulano de tal lá é crente, mas está dançando quadrilha. Ah, o fulano lá diz que é crente, mas está lá no candomblé. Ah, diz que é crente, mas está lá na festa mundana. Que história é essa, irmãos? Porque ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. Eu pergunto, Daniel e seus companheiros se contaminaram com a comida do Nabucodonosor? Se contaminou com o vinho que ele bebia? Não. Eles dão só água e verdura para a gente. Mas não vamos nos contaminar com a comida do rei. E acabou. Deixa pra lá, né? Não cai de pé. Já passou muito. Mas
Cuidado com a contaminação do mundo. Bom, Ismael, agora sim. Pode, Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai Celestial, nesse momento, Senhor, estou na Sua presença. Agradecemos, Senhor, a Sua bondade tão preciosa. O Senhor é tão glorioso, Deus fiel e justo. Aquele que conhece a nossa vida e somos em todo o tempo. Pai Santo e Justo, livra-nos de colocar os pés em lugares que não devemos, mas que possamos, Pai Santo e Justo, andar direto naquilo que está, Senhor, proposto. Pai Santo e Justo, ajuda-nos em todo o sentido da nossa vida. Dou graças, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar os teus servos que está nesta noite, que o Senhor possa levar em paz como o Senhor tem trazido em paz. Dê graças, Senhor, por onde passar, livra do mal e protege de tudo aquilo, Senhor, que às vezes nós não vemos, mas o Senhor é santo e glorioso. Continua nos abençoando, nos dando graça em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: Amém.